Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e finalmente episódio 7 de Agatha Desde Sempre. A morte foi revelada, sim, a Wanda tá viva. Pra mim, um dos melhores episódios até agora da série. Um episódio curto, de 30 e poucos minutos, bem corrido, todo focado na Lilian, porque agora é realmente a aprovação dela, sim. E já começa com o Wicano e a Agatha conversando, e o Wicano já a gente vê que ele não tem lembranças de como ele era o Billy, ele não retomou as lembranças. Então ele não tem uma ligação com a Feiticeira Escarlate, com a Wanda, como o próprio filho, né? O Billy tinha. Ele fala até a minha mãe é outra e tal. E aí ele pergunta, Feiticeira Escarlate morreu mesmo? Pois é. Aí é que tá a questão. Todo mundo falava que a Feiticeira Escarlate tinha morrido, né? A Agatha diz não. Aí depois diz sim. E depois diz talvez. Vindo da Agatha, que não responde uma pergunta direta nunca, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre a questão de trapacear da Agatha. Mas ali já deixou bem claro que ela sabe alguma coisa sobre a Wanda. E que a Wanda com certeza está viva, está voltando. Mas o destino, onde está a Wanda, o que aconteceu realmente com ela, não tem como saber ainda. Mas aí depois já corta, né? Diretamente para Lilian, que tá tendo lapsos temporais, ela tá andando pelo tempo, e isso deixa o episódio muito corrido e muito dinâmico, porque as peças vão se encaixando ali aos poucos. Primeiro fica tudo misturado, onde ela tá no passado, né, na época que ela era jovem, depois ela tá lá na aprovação, e daqui a pouco ela tá lá no caminho, onde ela caiu, depois que o Wicano acabou enterrando elas, e tudo vai se formando. E isso voltou justamente porque tá na hora dela, tá na hora da morte. Sim, e isso é muito insano. Por enquanto, a Agatha e o Wicano caem lá no caminho e é uma espécie de tarô. Esse jogo agora, né? Que eles têm que fazer perguntas para alguém, senão começa a cair espada em cima deles e um teto de espada vai descendo. Mas logo depois de toda aquela confusão que acontece, tudo começa a se conectar com a Lilian, ela começa a se lembrar das coisas, tudo fica mais claro. E ela tinha que encontrar o caminho, uma estante de livros, para cair na sua própria aprovação. Primeiro ela pensa que quem tem que fazer as perguntas é o Wicano, mas na verdade não, as perguntas eram para ela mesma. E ali ela se conecta realmente, descobrindo que a Hill Vidal é a primeira bruxa verde, a original, ou seja, a morte. Todos os caminhos levam a ela, levam à morte. Olha só que grande revelação que a gente já sabia por spoilers e coisas assim. Todo mundo já sabia que ela era a morte, mas agora foi revelado, inclusive para todos. E foi revelado também que a Agatha meio que já sabia disso, né? Então foi revelado isso, uma grande revelação absurda. E depois disso surgem as 7 bruxas de Salem. E a Lilian se sacrifica, sim, ela acaba se sacrificando para acabar com as bruxas, né? Ela pega ali a torre invertida e vira. E aí as 7 de Salem acabam morrendo, né, com aquelas espadas. Só que ela também acaba se sacrificando para que os demais continuem o seu caminho. Tem muito mais coisas pequenas ali que são colocadas sutilmente, como, por exemplo, o 3 de espada, quando o Wicano tira uma carta e ela estava invertida. E essa carta justamente significa que a pessoa é trapaceira, que a pessoa está enganando, o que seria diretamente para a Agatha. Mas como estava invertido, dá para notar que a Agatha não está trapaceando dessa vez, não está enganando dessa vez. Ela tem um objetivo ali. O que é, a gente ainda não sabe. Ela é misteriosa, ela não fala. Isso vai ser revelado a partir dos 2 últimos episódios, né? Agora, a partir da semana que vem, episódio duplo aí, vai ter muita coisa. Mas diz aí, gostou do episódio 7 de Agatha All Alone? Eu achei sensacional, achei o episódio muito bacana, sem contar aquela referência. The Time in a Bottle, aquela música que encerra com o sacrifício da Lilian. A mesma música utilizada
em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, naquela cena do Mercúrio. Sim, o próprio Mercúrio. Correndo ali, aquela cena em câmera lenta, eles reutilizaram essa música, talvez fazendo uma brincadeira, uma referência. Isso ficou bem legal, isso ficou legal demais, né? Mas se quer saber todos os detalhes, vai ter muita coisa de Agatha desde sempre, muita teoria, muita coisa. Realmente se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nada. Essas são as primeiras reações, né? Assisti o vídeo agora, já vim gravar. Então se inscreve para não perder nenhum detalhe, vai vir muita coisa por aí. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Agatha desde sempre. Até mais!